Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de novembro. Ibovespa apresentou estabilidade, mais 0,17%, candle de indefinição. A gente poderia ter aqui duas leituras, ou seja, não está num ponto importante. Quando eu falo duas leituras, seja para baixo ou para cima. O primeiro ponto que apoia movimentação para cima no próximo pregão, aqui esse candle daqui foi muito forte, é só olhando de forma isolada, esse candle foi muito forte para cima, e esse candle, a minha leitura seria um candle de correção. E dentro desse candle de correção, o caminho mais provável para o próximo candle, que seria o próximo pregão, que a gente está falando do gráfico diário, seria para cima, ter uma movimentação para cima. Só que não dá para desconsiderar justamente o movimento anterior, que foi um movimento muito forte para baixo, que perdeu uma mínima de fundo anterior, do último fundo ascendente. Então foi uma sinalização relevante para baixo. E por esse motivo, ou seja, se não tivesse acontecido aqui essa sinalização forte para baixo, eu diria que o caminho muito mais provável seria justamente para cima. Então não dá para descartar a chance do Ibovespa gerar um topo descendente, ou seja, respeitar a zona de resistência que eu já destaquei na última videoanálise e não gerar um topo mais alto, uma superação da máxima aqui desse topo em 65.291 pontos. Fato principal que a perda da mínima de hoje justamente anula um pivô de alta no G60. Por outro lado, a superação da máxima de hoje confirma um novo pivô de alta, trazendo justamente a chance de termos aqui a superação até dessa região de 65.000 a 65.300 pontos. Então, ficar atento aí para a abertura do próximo, as primeiras horas do próximo pregão, principalmente a abertura devido às eleições americanas, a gente tem uma chance aí grande de ter um gap aí, seja para cima ou para baixo no próximo pregão. Nos futuros, começando aqui pelo mini índice foi a segunda operação do dia. Cheguei a recomendar uma operação no mini índice aqui no gráfico, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, buscando aqui uma operação na ponta compradora a favor da alta do pregão de ontem. Fiquei aguardando aqui por um recuo, simplesmente passou direto aqui para cima. Quando gerou o recuo, recomendei uma compra aqui na superação dessa máxima, testando aqui um patamar que já tinha servido como meio que um suporte, vamos dizer assim, num gráfico de menor periodicidade. Bate aqui nesse ponto, gera a entrada, chega a andar aqui um pouco mais do que por volta de 140 pontos e depois disso perde força. Se a gente olhar para o gráfico de 2 minutos, vai ver bem o candle que aciona a saída. Eu já tinha até reposicionado o stop um pouco mais para cima do que foi comentado inicialmente na recomendação. Então, esse foi o candle que acionou a saída. Observe que o que acionou a entrada foi um movimento forte para cima, superando topos anteriores, principalmente esse topo aqui, e esse recuo estava até de bom tamanho, desde que não gerasse esse candle, ou seja, expectativa de poder fazer algo nesse sentido, fundo ascendente no G2, e manter essa posição para buscar uma saída um pouco mais aí do que acima da máxima do dia, mas terminou vindo para baixo. Eu já tinha reposicionado o stop para baixo da mínima desse candle, porque não seria mais interessante, depois de ter rompido essa máxima, justamente do candle que acionou a entrada, voltar para baixo da mínima dele. Então, por esse motivo, encerrei essa posição com uma perda de 0,18%, na operação e no capital total menos 0,16%. No mini dólar, cheguei a recomendar uma venda aqui mais para o início do pregão, depois que veio forte para baixo, perdeu um fundo anterior, gera um recuo, venda de topo descendente, perde a mínima do dia, mas termina não fechando abaixo dessa mínima. Quando não fecha abaixo dessa mínima, já cheguei a mencionar que aqui a superação da máxima desse candle acionaria ali o sinal de saída, seria o sinal de saída dessa posição vendida. Então, quando aciona aqui, supera os 225, eu encerro logo na sequência, segundos depois eu encerro essa posição. Chegou até a gerar um recuo ali, batendo justamente no patamar que estava funcionando como resistência e passou a funcionar como suporte na faixa 224. Encerrei essa posição com a perda de 0,03%, capital total de 0,04%. Tanto o mini dólar, que eu estava de olho mais para venda, como o mini índice mais para compra, aqui também no mini dólar passou direto sem gerar uma oportunidade, pelo menos que atendesse aos meus critérios de entrada no pregão de hoje. PETR4, lembrando, se você deseja receber as recomendações aí no seu celular, desktop, basta clicar aqui nesse card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos descritos nele, no post que vai ter justamente a informação de como você vai receber gratuitamente, aí, pelo menos por 14 dias, essas recomendações. Petro, dia negativo, de em torno aí de 1%, candle de indefinição, da mesma forma que comentei no Ibovespa, Petro se perder a mínima do pregão de hoje, dentro desse forte movimento de baixo, traz a chance de justamente estender aqui para baixo, vir o movimento para baixo,
testar aqui primeiramente um suporte no gap na faixa 16,58, e se a gente falar do gap no gráfico de 60 minutos, a gente estaria falando de suporte em 16,14, que na máxima desse candle. Abaixo disso, o próximo suporte 15,91. Então, para mim, são esses 3 pontos aí que eu vejo como suporte um pouco mais relevante para a Petro. A mínima do pregão de hoje também chega a ser um suporte ali no intraday, visto que é praticamente a mínima do pregão anterior e junto com esse fundo ascendente no G60. Por outro lado, se a Petro romper a máxima do pregão de hoje, expectativa de continuidade desse movimento de subida para testar a linha de resistência por volta dos 17,60, 17,75. Temos aqui então para falar da Vale 5. Vale 5 segue dentro da sua tendência de alta, movimento de alta sem nenhuma sinalização para baixo ainda. Por esse motivo, dependendo do que, se esse movimento se estender um pouco mais para baixo aqui, dependendo da forma como ele acontecer, ainda cabe a possibilidade de se buscar uma compra aí de fundo ascendente pelo G60 em cima da Vale 5. Depois disso, temos aqui para falar da FIBR3, recomendei a compra dentro do que tinha falado já na última videoanálise. Se o ativo superasse essa máxima, meu interesse maior seria de ter algo mais para baixo, para buscar essa entrada um pouco mais abaixo, com a correção um pouco maior aí no tempo. Mas o ativo terminou vindo para superar a máxima do pregão de ontem já no pregão de hoje. Optei por fazer essa entrada, e depois que eu fiz essa entrada, até um pouco mais abaixo do que foi a superação, levemente abaixo do que foi essa superação, quando gerou esse fundo ascendente dentro desse movimento de subida, fiquei monitorando esse papel, visto que era importante gerar um movimento para cima, justamente até fechar acima, para vir fechar acima da máxima do pregão anterior. Como abortou esse fundo, vem a perder, na hora que perdeu essa mínima aqui, essa região dos 24,76, eu optei por encerrar essa posição com a perda de 1,63%, capital total menos 0,21%, porque abria chance, primeiramente, de se ter um movimento um pouco maior de correção, para uma possível entrada um pouco mais abaixo, e aí juntava a questão também da eleição americana, que tende a sair o resultado aí no decorrer dessa madrugada, e isso pode trazer um gap aí seja para cima ou para baixo no próximo pregão. Mas é um papel que ainda vou continuar atento, enquanto não gerar um sinal claro de mudança da sua tendência no gráfico diário, ainda continuarei atento para a possibilidade de compra de fundo ascendente no gráfico diário. Elet6 no pregão de hoje chegou a fechar em alta, já tinha comentado esse ativo no pregão anterior, se viesse a perder aqui os 25,95, possibilidade de venda, não fez isso, veio um pouco mais para cima. Agora, se perder esses 26,40, me chamaria atenção para arriscar uma venda de topo descendente nesse papel, com a possibilidade de iniciar um movimento de baixa no gráfico semanal. Então é uma operação ainda que não tem uma tendência clara de baixa montada no papel, mas dentro da expectativa de poder ter um movimento para baixo no gráfico semanal, uma formação de ABC, uma onda C ali no gráfico semanal, essa seria uma alternativa de se tentar pegar um movimento de baixa na Elet6. E Lame 4, também um ativo que está aqui numa leve tendência de baixa, perdeu aqui uma região de antigo suporte, era resistência, funcionava aqui como resistência esses topos anteriores e passou a funcionar como suporte. Funcionou aqui como suporte nesse ponto e aqui nesse ponto. Só que agora o ativo montou aqui um pivô para baixo, vem para um movimento de subida, está em cima justamente desse patamar que agora tende a funcionar como resistência, já está funcionando como resistência. Se perder a mínima do pregão de hoje, seria uma alternativa de se tentar pegar um movimento para baixo em cima da Lame 4 a favor de um movimento de baixo no gráfico semanal, depois de 2 candles mais fortes para baixo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço. Lembre-se de dar uma joinha no YouTube, na videoanálise, e até o próximo pregão.